no livro de Números, capítulo 11, versículo do 4 ao 8. Quase que a minha mente deu uma entortada agora. Esse é o tema da pregação nesta noite. Vulgo. Você veio aqui nesta noite com desejo de ouvir a palavra de Deus? Amém? Então Deus vai falar com você. Fique atento, se concentre, tá? Peça para que o Espírito Santo, Números capítulo 11, do 4 ao 8. Se concentre, Deus vai falar conosco, eu tenho certeza, querido. Vamos lá? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e os moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como sabor de azeite fresco. Vamos sentar? Bem, nós estamos aqui diante de um texto que vai fazer menção ao maná. O maná era aquele alimento que Deus enviou para o povo no deserto. Vamos fazer um resgate aqui. Quem não conhece o texto, mas já deve ter visto algum desenho, algum filme, que Deus fez chover pão no deserto, porque o povo começou a reclamar de fome. E o que significa maná? Maná não significa que algo está transbordando. Maná significa que algo está sendo dado suficientemente para a sustentabilidade de um grupo no que diz respeito à alimentação. Né? Maná, tanto que o texto dizia que eles não deveriam guardar o maná, porque o maná de um dia para o outro estragava. Tinham apenas uma exceção, que era na sexta-feira, porque no sábado eles não podiam nem pegar o maná, por causa da questão da guarda do sábado, e aí o alimento não se estragava. O povo ficava... Liga não, irmã, são meus, tá? O povo ficava perplexo... Só um momento, dá uma pausa aqui. João, senta lá com a tia Kelly. Isso, ali com a tia Kelly. Isso, obrigado. Nico, senta lá com a tia Ana Paula. Isso. Vai lá. Tem duas pausas aí, pode sentar no meio das duas. Isso, olha aí. Dupla honra. Verdade? É isso aqui, irmão. Um ou outro ajudou, né? A gente fala, tua luta é minha luta é a luta de vocês também, então eu espalho, tá bom? O irmão que eu ver com uma cadeira vazia do lado, eu distribuo meus filhos, ok? Quer ir para o lado de alguém, Bruno? Hã? Que isso, ficou tão sozinho, senta ali, ó, do lado do nosso irmão ali, ó. Vai ali, ó, fica ali, ó. Isso. Não, ali, ó, do lado, Jurandir, isso. Bonito, isso, show de bola. Vamos lá, Brian, já distribuiu os meus. Então, o maná, querido, ele era esse alimento que descia... Aí agora a mãe chegou. Né? Era esse alimento que descia para ajudar a alimentar o povo. E o povo ficava perplexo. E daí o nome maná, porque a palavra maná significa exatamente isso. O que é isso? A palavra maná significa, o que é isso? É um estado de perplexidade. Um pão que chove dos céus. Se você for ver no YouTube, há alguns vídeos de relatos de que esse fenômeno ainda acontece em alguns lugares da África. Não fui lá, mas você vê vídeos de pessoas catando. Ah, pastor, pode ser fraude. Não sei, não estou falando que é verdade, só estou falando que tem no YouTube. Tá? Se é verdade, se não é verdade. Aí você avalia lá e depende, vai até onde vai a sua fé. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus, Ele é poderoso e de forma infinita. Só que, se você lembra do domingo passado, a gente pregou sobre números, pregamos sobre um juiz. Que juiz que nós pregamos domingo passado? Sansão. Não à toa esse texto sobre o maná está no livro de Números. Lembra que nós falamos que Números relatavam um período que o povo estava bem com Deus, se afastava, decaía da fé, apostatava da fé, e Deus levantava um juiz? Bem, não é à toa que esses textos do maná, de uma forma diferenciada, está no livro de Números.
Porque aqui nesse aspecto, o povo descreve o maná de uma forma pejorativa e reclamando do maná. A gente percebe isso nas características. Primeiro ele compara, ele reclama do maná e começa a reclamar, fazendo comparação a comidas que ele tinha no Egito. O Egito e Faraó, sequentemente, vão simbolizar o período da nossa escravidão no pecado, em que nós éramos escravos, e a figura de Faraó, ele prefigura, simboliza a ideia de Satanás na nossa vida quando nós éramos escravos do pecado. E Deus foi lá e nos libertou. Ainda assim, existem crentes hoje que reclamam, porque às vezes passam algum tipo de privação na sua vida e falam, quando eu era na igreja tudo era muito melhor. Sente saudade do Egito, não é verdade? É aquele ditado que o pessoal diz lá, né? Deus tira algumas pessoas do Egito, mas algumas pessoas saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro delas, né? Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e com essa murmuração, não, eu vivia muito melhor, eu tinha tudo do bem e do melhor, só se esquece que ela estava indo para o inferno. Até aí, tudo bem. Se ela quer trocar uma comida, né, transbordante, como os manjares, né, que foram oferecidos para Daniel, bem, aqui está acontecendo exatamente isso. Eles começam a comparar o maná que Deus mandava, por exemplo, com... Cadê? Aqui, que eles comiam de graça no Egito. Isso é brincadeira, né? Aqui é o pessoal que... Isso aqui é o pessoal... Desculpa aqui, mal comparando, tá? Pode ser para qualquer tipo de governo, de jeito que é. Isso aqui é o pessoal que adora uma bolsa. Não é verdade? O governo é bom, ele me dá comida de graça. Dá nada, tudo é fruto do nosso imposto. Olha o povo aqui reclamando, a gente comia de graça no Egito, de graça. Eles eram escravos. Carregavam pedra, faziam os próprios tijolos, chibata no lombo. Comiam de graça onde? Comiam de graça onde, irmão? Satanás brincava com a nossa vida, arrasava com o nosso coração, detonava a nossa fé, a nossa família. E às vezes a gente quer sentir saudade disso. Olha, é nítido quando a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento desta geração. Porque quem não enxerga Deus, meu irmão, Satanás cegou o entendimento, cegou a inteligência, tirou a inteligência, emburreceu essa pessoa. Porque tem que ser muito burro para sentir saudade do mundo, irmão. Tem que ser muito ignorante para abrir mão daquilo que Deus tem para nós, sabe? Desse estado de paz, sabe? De comunhão com Ele por conta de melão. Aqui a Débora vai do gosto. Por exemplo, particularmente eles citam coisas aqui que eu não gosto. Por exemplo, eles citam melão. Não acho melão nem ruim, nem bom. É um troço meio aguado, né? Tem gente que gosta. Se fosse uma melancia ainda fazer um suco, ele cita aqui um negócio, meu irmão, que eu particularmente eu acho muito ruim. É ruim demais, irmão. Que é o pepino. Para mim o pepino é a figura de Satanás, que ele vem para matar, roubar e destruir. Porque tudo na salada fica gosto de pepino. Você bota o pepino na salada, meu irmão, a alface vira pepino, o tomate vira pepino, a cebola vira pepino. Se você botar uma manga, aquela manga vira pepino, meu irmão. Legume é esse. Talvez você goste, está se sentindo ofendido. Isso aí é o meu paladar. Tudo bem? Dos porros eu já gosto. Porros é o tipo de alho, que é o que a gente tem hoje, que é o alho poró. Aí alho poró é legal. Das cebolas, cebola é bom, cebola eu gosto. E dos alhos, alho também é bom, né? Alho faz muito bem para a saúde. Somente ali em cima da mussarela, que fica em cima da pizza, muito bom para a saúde, né? Aquela pizza de alho. Aí eles vão dizer assim, André ficou assim, meu Deus, né? Aí eles vão dizer assim, e agora a nossa alma se seca, e coisa nenhuma há diante dos nossos olhos, senão esse maná. Olha que murmuração. Aquilo que Deus deu para ele no momento da escassez, da dificuldade. A única coisa que a gente agora tem é esse maná. E eles vão dizer que esse maná era como uma semente de coentro. E aí coentro é um problema. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou dos grupos que odeiam. Tá? Aí, eu fico mais chateado ainda quando eu como achando que é cebolinha e descubro que é coentro. Porque é muito parecido com a cebolinha. Eu estava estudando... você não gosta porque você gosta, é genético, descobri hoje. Tem pessoas que têm intolerância ao coentro. E assim, é ruim, irmão. E por que é ruim? Porque o próprio coentro já diz que ele é. Porque eu não sei se você sabe, mas a palavra coentro significa cheiro de percevejo. Descritivamente perfeito, irmão, para aquilo. Bem, eles falaram, tá aí o maná com uma semente de coentro, sua cor como de abidélio, que acho que era uma pedra. Aí o povo, não satisfeito, porque no início eles pegavam o maná e comiam. Agora eles já querem incrementar aquilo que Deus fez. Eles começam
a cozinhar. Oi? Descarregou? Isso. Oi? Desligou aí? Não? Eles começam a cozinhar o maná, fazer bolo com o maná, moer o maná, pisar o maná. Só que no final ele vai dizer que o maná, que tudo que era feito com o maná, tinha gosto, sabor de azeite fresco. Você pode falar assim, pô, pastor, mas o azeite fresco então deve ser uma delícia, né? Porque aquele bolinho de bacalhau com aquele azeite, mas não é. Não é, o azeite fresco não é bom, ele é amargo. Porque a azeitona é amarga. É que a gente tem a noção da azeitona porque a gente pega lá naquele vidro, né? Que fica em conserva, manda para dentro, aquela coisa para te matar, te infartar, cheio de sal. Eu lembro que uma vez que eu fiquei de frente com uma oliveira e eu vi que é um pé de azeitona, fiquei emocionado. Emocionado, irmão. Estava lá em Israel, vi uma oliveira. Falei, azeitona ungida. Eu vi aquela azeitona, peguei, meu irmão, nem lavei, botei, enchi a boca e vá. Irmão, horrível. Porque a azeitona in natura, ela é muito amarga. E essa é a reclamação que o povo está fazendo. Que aquele maná era amargo. Era ruim ao paladar. Agora, Deus vai dar algo que é ruim ao paladar? Deus dá algo que é ruim ao paladar? Será que o maná mudou o seu gosto? Porque não é que o gosto das pessoas muda, nosso paladar muda. A gente hoje come coisas que quando era criança a gente não gostava. Nosso paladar amadurece. Mas o maná mudou o sabor? Êxodo 16, do 2 ao 31, é um texto grande, mas eu vou ler, se me acompanha. Diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia, aqui lá na sexta-feira, lembra? Então disseram Moisés e Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra eles. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja que Moisés, em momento algum, diz que Deus está ouvindo oração. Ele diz que Deus está ouvindo murmurações, reclamações. Depois disse: e aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Me permita uma pausa aqui. Muitas pessoas usam esse texto, tipo, Deus fez um sinal, e aí eles vão saber que o Senhor é Deus. E muitas pessoas, às vezes, usam textos assim, e falam isso em orações: Senhor, mostra o seu poder, mostra a sua glória, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Deus não recebe isso como oração, tá? Deus recebe isso como murmuração. Deus recebe isso como afronta. Deus recebe isso como ofensa. Deus recebe isso como uma afirmação de que a sua palavra é mentira e de que todas as suas promessas são falácias. Porque virar numa oração e dizer: Senhor, cura, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, para que este povo saiba que tu estás presente aqui, isso é um assinte contra Jesus Cristo. Porque ele falou: não vos deixarei sós, enviarei o Espírito Santo. Que audácia é essa? Desculpe interromper, não tem nada a ver com a pregação, mas que petulância é essa?
que alguém que ore diante da igreja diga assim: Senhor, manifeste os sinais para que esse povo saiba que tu estás aqui. Ele já disse que estaria. Ele falou que estaria. Ele disse: ó, não vou deixar vocês sós. Estarei convosco até o dia da minha vinda. E aí eu vou e oro, exigindo que Deus faça o sinal. E o pior é que às vezes Deus atende. Aí a gente fica enganado, tá vendo? Deus ouviu a minha oração. Não ouviu. Não ouviu. Ele ouviu, ele atendeu, foi uma murmuração. E esse atender desta murmuração, lá na frente, será peso de juízo contra aqueles que clamaram. Isso é fato. E a gente vai descobrir isso no decorrer do texto. Bem, continuando. Traz um pouquinho de água para mim. Está com água aqui? Ah, Jesus, nem vi. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face deserta estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Aqui, maná. Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E aqui nasceu a nutrição. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, e aqui nasceu a cabeça do obeso. E criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam a cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: isto é que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram no dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu o 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. O povo é difícil, né? Até é difícil até hoje. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, portanto, o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Veja, aqui o sabor já é doce. Aqui o sabor já é adocicado. Há muitas coisas para entender, né, aprender nesse texto. Eu sei que muitas pessoas trabalham no domingo porque são escalados para trabalhar no domingo, e é perfeitamente normal. Mas, por exemplo, aquela pessoa que, eu pintou uma oportunidade para eu trabalhar no domingo, aquele dia que ela poderia estar com o Senhor, e às vezes ele nem precisa daquele dinheiro, e ele vai lá e trabalha, e Deus está falando que, poxa, mas tem sustento para você para a semana toda. O sábado é para você servir o Senhor. Você não precisava ir, né? Mas tudo bem, isso não tem nada a ver, isso é papo para outra conversa. Veja, que aqui eles estão diante de um alimento, e que esse alimento, ele é doce como um mel. Vai ser duríssimo para eu admitir isso nessa noite. Mas na Bíblia, toda vez que se fala de mel, se fala de vitória, se fala de alegria. Até chamamos o Ministério do Louvor agora para cantar aquela música Sabor de Mel. Brincadeira, não vou fazer isso, né? Mas a ideia do mel na Bíblia é isso. Coisas boas, vitória. Provérbios 24, 13 e 14 diz: olha, come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se o achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperanças. Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Êxodo 3:8 diz: portanto, desci
para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, e tanto um monte de eu. Bem, a ideia do mel é sempre isso, está relacionado a coisas boas. Existe um ditado que diz que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. O melado também é a ideia do mel, é por causa da textura, porque o melado ele não vem da abelha, o melado vem do quê? Da cana, que é conhecido como mel de moinho, porque a cana passa ali pelo moinho e é feito ali dentro daquele processo. Então, o mel, querido, ele vai trazer essa ideia de um êxtase por algo maravilhoso. E isso aí era que o povo esperava. O povo queria viver algo maravilhoso, algo alegre. Em um outro período de escravidão, já na Babilônia, o povo faz esse relato dessa alegria que era tão transbordante, que era como se fosse algo que pudesse ser experimentado. É algo que vai para o sentido do nosso paladar. Salmo 126, 1 a 3, diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram ao Sião, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Veja o que o salmista diz: olha, a sua boca ficou farta de riso, a sua boca ficou cheia de riso. Isso é o que a gente faz com algo que a gente gosta. A gente farta o nosso paladar. Quando a gente não gosta de algo, o que a gente faz? A gente cospe. A gente come aquilo que você achou que ia ter um sabor maravilhoso e você quer esvaziar a sua boca. Salmos vai dizer que eles fartaram a sua boca de riso. O mel é essa alegria, é essa esperança, muito comparado ao que diz Apocalipse 2,4, é aquela experiência do primeiro amor. Lembra quando o Apocalipse vai dizer: olha, tenho contra você que você abandonou o primeiro amor? É essa coisa de se transbordar. Às vezes tem filmes que a gente vê de bebê comendo, e que eles pegam um prato de macarrão e fazem assim, ó, vau! E vira comida para tudo quanto é lado. É essa a ideia, de se fartar, sabe, de transbordar. É aquela ideia do primeiro amor, é algo de que é muito saboroso, de que envolve totalmente a nossa vida. Então a gente tem aqui o texto que nós lemos, que diz que o maná era doce como mel, e que eles comiam e se fartavam na porção exata de que Deus dava para ele. E a gente tem um texto de Números, onde o povo reclama que o maná era amargo como um azeite recém-prensado de uma azeitona. Mas a gente não tem relato nenhum na Bíblia que diga que Deus teve uma ação de juízo mudando o sabor do maná. Não há isso na Bíblia. Então, se o maná não mudou, o que foi que mudou? O que mudou foi aquilo que nós já dissemos, foi o paladar daquelas pessoas que o comiam. E por que o paladar mudou? Está lá no versículo 4 do texto que nós lemos. Ele diz assim, olha: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Quem transformou, quem mudou o sabor do maná na boca dos filhos de Deus foi o vulgo que estava no meio dele. Antes de entrar no vulgo, deixa eu te exemplificar. Por exemplo, se você está com muita fome e anda pela rua, e aí você passa perto daquela Kombi limpinha, branquinha, com aquele moinho limpinho, totalmente asseado, que é daquele pastel com caldo de cana, aquele óleo assim, purinho, da cor dessa capa do celular, e tu olha para aquele óleo, parece um caldeirão de bruxaria, não é, irmão? Mas se quando você está com fome, querido, é sempre muito limpinho, né? Falar isso, prenderam um chinês aí que estava botando ração de cachorro no pastel. Tá ótimo, um tempo atrás prenderam um cara que fazia coxinha com carne de humano. Carne humana, irmão. Bem, se você está com fome, olha como é que a gente é sensorial e a gente é muito químico.
Não é simplesmente porque você gosta. Sabe aquela coisa que a pessoa diz, a fome melhora o sabor? A ideia é essa mesmo, irmão. Porque quando você está com fome e você sente aquele cheiro de pastel, aquele pastel crente, irmão, aquele pastel crente, né? Cheio de óleo e quase carne nenhuma, aquele pastel consagrado, nada de carne, puro óleo. Cara, você fica com muita fome e o seu apetite foi, eu preciso comer esse pastel. Você dá aquela rasgada assim, né, para não queimar a boca por causa do ar quente, é a técnica. Mas quando você come um pastel e agora tem um rodízio de caldo de cana, que eu digo que é rodízio de diabético, ele vai jogando caldo de cana ali, né, meu irmão? Ele vai jogando caldo de cana. E você pedindo a Deus, Deus, me livra do pecado da gula, Jesus. Aí, a boca chega a salivar. Aí, irmão, quando você se farta e você já está satisfeito, cheio não, porque cheio é feio, que fica cheio é pote, é balde, aquele mesmo cheiro de gordura já não te desperta fome, mas te embrulha. E você não sente mais desejo. A gente é muito sensorial. Tudo é químico. Então, o nosso paladar também pode mudar. O sabor vai mudando. Até no momento em que nós estamos nos alimentando. Isso é nítido, irmão. Isso é claro. Se você toma um café e você come uma bolacha doce, quando você volta para o café, aquele café está mais amargo. Tudo é muito químico. Agora, aqui nessa questão que nós estamos vendo, o texto está dizendo que o povo começou a reclamar do sabor do maná por causa do vulgo que estava no meio deles. Isso é na versão da Almeida. Na versão da Bíblia de Jerusalém, que não deve ter aí no programa, eu acho que não tem, já chama esse grupo de vulgo de turba. A versão da Bíblia de Jerusalém diz que a turba que estava no meio deles foi tomada de cobiça. Os próprios israelitas se puseram a chorar e dizer: quem nos dará carne para comer? Bem, o que é vulgo? Quando a gente fala assim, isso aqui é fulano de tal, vulgo fulano de tal. Por que vulgo? Porque talvez é um nome que seja mais conhecido, que identifique, né? Por exemplo, está no meio do futebol, aí a pessoa tem um nome e digamos que ele tem uma cabeça proeminente. Isso aqui é fulano de tal, vulgo cabeção. É um nome como se fosse um nome mais popular, mais popularesco, mais vulgar, não no sentido pejorativo, mas mais fácil de assimilar. Então, o vulgo é quando você trata de algo que é diferente e traz ele para um contexto onde ele se torna igual. É isso que era o vulgo no meio do povo. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel saiu do Egito, e aí Moisés se liberta do Egito e Deus faz aquelas catástrofes no Egito por causa das pragas do Egito, muitos outros povos ficam perplexos com o que aconteceu no Império do Egito. E aí as pessoas olham para o povo de Israel e dizem assim: eu vou me juntar com esse povo, porque esse povo não é um povo comum. E também muitos egípcios saíram também com o povo de Israel. Esse era o vulgo no meio do povo. Era um grupo que não era israelita. Era um povo que não era judeu. E aí, quando a versão da Bíblia de Jerusalém vai chamar eles de turba, lembra daquele versículo que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração? Turba é confusão, é desordem, sabe? É tumulto, é turbilhão. Turba é um grupo que está dentro de um outro grupo para desestabilizar, para ficar reclamando o tempo todo, para ficar te incentivando. É quando você está ali, tudo trabalhando, aí chega uma pessoa: pô, você não acha que tinha que fazer isso? Aí a pessoa: não, então eu acho que é mesmo, hein? Aí pronto, acabou, a confusão foi instaurada. Todo lugar tem isso, irmão. Na casa, no trabalho, só na igreja que não tem. Tem também, irmão. Tem também. Às vezes quando a pessoa fala assim: pastor, mas você não acha que ele... Toca o barco, irmão. Vambora. Segue. Porque não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, é o que tem ali, então vamos embora seguir. Essa é a expressão que identifica este povo como vulgo, como turba. Então, eles, queridos, eles quiseram, tinham o objetivo de trazer essa mudança no meio do povo, modificar os paladares do povo. E a gente precisa ter um zelo agora, entrando mais especificamente na igreja, um zelo como uma mãe tem. Ives e eu não passamos pela fase de infância de bebê
de bebê, mas o que muitas mães fazem? A mãe está dando lá brócolis, aquelas comidinhas ali, né, que o bebê adora. Aí às vezes vem alguém e fala assim, que bonitinho. Você pode fazer isso até com o filho da Catarina, ela vai amar. Eu vou dar um traquinas para ele. Aí a mãe olha com aquela cara assim, ó. Porque a mãe não quer que a criança coma. E tem sempre ignorante que fala, que é isso? Não vai fazer mal, não faz com o teu filho, irmão, não faz com o filho dos outros. Mas o que a mãe não quer? A mãe não quer que o filho experimente. Mas é bom, mas a mãe não quer que ele experimente porque é bom mesmo. Porque a mãe quer proteger o paladar do seu filho para que ele não consuma açúcar, para que ele não vicie no açúcar, para que ele não perca a beleza e nem ache que o paladar dos alimentos estão empobrecidos, ou que se aumente com sal. Há uma proteção desse paladar. E nós, enquanto igreja, vocês, enquanto pais, nós aqui, enquanto líderes, pastores, presbíteros, professores de escola dominical, precisamos ter o zelo para proteger o paladar da igreja. E como é que nós protegemos o paladar da igreja? Livrando a igreja de uma tentação de oferecer para a igreja aquilo que é palatável, aquilo que aparentemente é saboroso para todo mundo. Eu já citei uma vez aqui de um amigo do trabalho. Ele não era crente, aí ele foi numa igreja. Aí eu estou lá com o pastor. Aí ele falou assim para mim, poxa, Sandro, eu fui numa igreja, fiquei tão feliz, fiquei muito feliz. Eu fui numa igreja, olha, a igreja era tão boa que nem tinha pregação. Aquilo para ele foi uma experiência ótima. Aí digamos que eu, como pastor, e chego assim, é isso aí, fazendo isso aí que eu vou atrair o pecador então. Pessoal, 15 minutos só de pregação, hein? Meu pai, às vezes, quando eu faço isso, tua pregação teve 1h10, ela foi espada, Sandro. Aí no início eu achava que espada era uma coisa poderosa, né? Eu falei, que isso, pai, espada? Aquela comprida e chata? Eu falei, não, pai, não sei. Tem que perguntar à igreja, não sei, né? Eu só fico dando a espadada, agora não sei como é que a igreja recebe isso. A gente acaba oferecendo para a igreja algo que seria palatável, porque eu vejo isso acontecer nas outras igrejas, e aí eu entro num pragmatismo que é o quê? Opa, dá certo, então eu vou oferecer. O teu filho não come o alimento que você prepara, aquela sopinha ali, aquele amassadinho com abóbora, com batata, né? Com aquela coisa assim. Né? Aí você insiste, aí ele não quer comer, ele chora e faz birra, o que você faz? Então toma, filho, a bolacha. Aí você fica com aquela sensação, pelo menos comeu. E isso acontece na igreja. Porque muitos crentes, quando são expostos a uma palavra do Senhor, fazem birra, irmão. Fazem biquinho. Não gostei. Tem uns que até choram. Aí o pastor, para não perder esse membro, o que ele faz? Então eu vou te dar uma bolacha. Eu vou te alimentar com um biscoitinho, que é docinho. Sai da igreja não. Aqui, ó. Eu te dou uma traquina, eu te dou um passatempo. Seria ótimo, só está passando tempo e não tem alimento. Não há nada de nutricional naquele alimento. Então as pessoas acabam indo para a igreja, e muitas igrejas usam desse artifício. Por quê? Porque eles sabem que a gente vive num país latino. Eles sabem que o nosso povo é místico pra caramba. Tem muitos crentes ainda no nosso meio que são super místicos. Se der mole, tem gente aqui que na Páscoa nem come carne. Não vou nem falar se alguém faz isso. Tem muitos que arrastam o misticismo da época da infância, às vezes por naturalidade. Nem racionalizam, mas continuam levando. Tem crentes que às vezes falam, não, 6 horas da tarde, eu tenho que orar o Pai Nosso. Misticismo, irmão. Muitas pessoas lá fora que não têm compromisso nenhum com Deus, dão o dízimo por misticismo. Muitos crentes só vêm à igreja no dia de ceia. Não posso perder a ceia. O que é isso? Misticismo. Muitas pessoas sobem o monte por quê? Misticismo. Muitas pessoas entram na igreja por superstição, para prosperar, para ficar livre de doença, para o casamento dar certo, para entrar dinheiro. O que é isso, querido? Superstição. Tem pessoas que não se identificam, não são evangélicos, não são protestantes, não são pentecostais, não são cristãos. Eles se identificam com o nome da igreja. Eu sou, completa o resto da sua frase. Misticismo, irmão. Eles passam a se identificar como aquilo
que eles acham que vai trazer sorte. Ó, eu era isso, eu não tinha isso, eu não tinha isso, eu não tinha isso, mas eu sacrifiquei, eu queimei, eu coloquei lá na fogueira e Deus me abençoou. Eu sou, e aí, querido, Deus me livre e guarde de um dia eu ver algum irmão bater no peito e dizer assim, eu sou graça e verdade. Faz isso não, irmão. Faz isso não, irmão. O que eu vejo gente fazendo assim, o que você não, eu sou nova vida, eu sou maranata. Não, o que é isso? Nós somos cristãos, irmãos. Apóstolo Paulo diz que nós pertencemos a Cristo. 1 Coríntios 3, 21 a 23, vai dizer que, portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, Apolo, ou Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pertencemos a Cristo, querido. Pior ainda, quando eu recebo pessoas aqui e falam assim, você é de que igreja? E a pessoa, vou citar um nome aqui aleatório, tá? Pode ser coincidência. Você é de que igreja? Eu sou do pastor Josivaldo. Aí eu falei, tá, mas qual é a igreja? Não, eu sou do pastor Josivaldo. Eu falei, mas não tem nome a igreja? Não sei não. Há quanto tempo você é de lá? Há uns 5 anos. Eu falei, 5 anos, você não sabe o nome da sua igreja? Tem um monte de gente assim, talvez algum de vocês aqui também já tenham feito isso. 1 Pedro 5, de 1 a 3, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai, presta atenção, para nós aqui, ó, eu, pastor Ives, presbítero Vanderlei, pastor Edivaldo, presbítero Mateus, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Pedro está dizendo assim, olha, vocês não são senhores da igreja, vocês não são donos da igreja, vocês não são senhores deles, vocês devem ser exemplos para o rebanho. Como é que um pastor se torna exemplo para o rebanho, irmão? Não é tendo vaga exclusiva, não é indo para uma sala depois do culto e ser servindo uma bandeja de suquinho, irmão. Não é isso, irmão. Como é que eu sou exemplo para o rebanho? É agindo como rebanho. É sendo ovelha do bom pastor que é Jesus Cristo. Não é batendo no peito, eu sou pastor, você é da onde? Mas, meu Deus do céu, Deus me livre e guarde. Você é da onde? Eu sou do pastor Sandro. Meu não. Vai botar essa conta no meu ombro não, que tá doido? Quero não, irmão. Você é de Cristo, irmão. Foi Ele que pagou o preço por você. Ninguém é senhor de ninguém. E por que as pessoas fazem isso? Misticismo, irmão. Superstição, porque o pastor, ou a pastora, ou a missionária, ou a irmã, o irmão que bate o tambor e o Espírito Santo desce é muito usado. E aí você diz assim, não, eu sou da irmã fulano de tal. Misticismo, irmão. Superstição, porque ela é muito usada, então eu quero ser de quem é forte. Pensamento muito parecido para quem escolhe o seu centro de umbanda para ir. Para ficar com um pai de santo que tem mais poder. Só que quem opera no meio da igreja não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. É Cristo, irmão. A gente precisa se livrar desse misticismo que a igreja está impregnada. Êxodo 12, 38, vai dizer isso aqui, a gente falou, olha, quando fala da saída dos israelitas, diz que subiu com eles também muita mistura de gente. Então o texto, querido, ele vai indicar que no meio do povo de Israel e também no meio hoje da igreja, existem muitos cristãos que nunca creram em Cristo como Salvador. Talvez tenha aqui pessoas que estão aqui por uma causa, mas nunca creram em Cristo como Salvador. Eu já recebi pessoas aqui em gabinete, falaram assim, pastor, estou vindo para a sua igreja. Eu falei, por quê? Estou muito chateado com o pastor de onde eu saí, eu tenho problema. Eu falei, não, irmão, volta para lá e resolve o teu problema. Que aqui não é aqui que você vai ser feliz. Não é aqui. Tem uma pessoa que teve pessoas que já chegam assim, está vindo aqui para quê, irmão? Pastor, eu estou vindo aqui para a igreja porque eu preciso resolver esse problema na minha área. Eu falei, não, então você bateu na porta errada. Aqui a gente vem para servir ao Senhor. Quando você vier para servir ao Senhor, aprender o Senhor, aí você volta e marca um outro gabinete comigo, porque isso que você quer eu não tenho para te oferecer. Eu não posso te oferecer. Eu nem não consigo. E mesmo que conseguisse também não te daria. Não é isso que a gente está aqui para oferecer. A gente está aqui para oferecer um alimento que vem da palavra de Deus. Não tem aqui, eu trago seu amor em 7 dias. Não tem, não sou Uber, não sou vendedor 99. Não é isso, irmão.
As pessoas, muitos estão na igreja, mas nunca tiveram experiências com Cristo que realmente o apresente como Salvador. E aí, o que atraiu o vulgo para o meio do povo de Deus? O que atraiu esse vulgo? Opa, os caras são legais, olha, aconteceu um montão de coisa lá. O vulgo, ele gosta, querido, de entretenimento. O vulgo é aquele que enjoa. Eles enjoaram do alimento que Deus estava dando para o povo. E começaram a reclamar. Está vendo aqui, ó, não tem isso. Olha, não tem aquilo. Aí começaram a sentir saudade de coisas antigas. Por exemplo, eu já vi 2 folders de culto de jovem de igreja. Um tema do primeiro culto era Baile da Gaiola. Eu vi no minha mão, folder de culto jovem. E o outro, eles querendo fazer uma alusão, que Deus estava derramando água e eles poderiam beber livremente. O tema do culto era open bar. Isso é brincadeira, irmão. Só pode ser brincadeira. Meu irmão, Deus é muito longânimo. Deus é muito paciente, meu irmão. Olha o nome do culto, open bar. Open bar, irmão. O que faz com que isso aconteça na igreja? É o vulgo que está lá dentro. É o vulgo que olha para a explanação da palavra de Deus e diz assim, não, vamos fazer um culto diferente. Muita Bíblia, o povo enjoa. Vai lá para aquela igreja, o pastor prega mais de 1 hora. É muito enjoativo. A gente chega a dormir, não tem problema não, irmão, pode dormir. Dormiram com Paulo pregando, não vai dormir comigo? Só não cai e morre. Porque Paulo era muito usado, orou e o cara ressuscitou. Comigo tu vai continuar morto. Então, se dormiram com Paulo, irmão, não tem problema nenhum que durma comigo. Mas o vulgo dentro da igreja faz isso. Ele faz com que a gente se sinta que o evangelho não é mais atrativo. Que a gente precisa dar uma afofada. Que a gente precisa dar uma melhorada no evangelho. As pessoas se enjoam da pregação, enjoam do evangelho, enjoam dos louvores. As músicas antigas não servem mais. Não, eu não sou nada contra as músicas novas. A gente coloca, mas vamos cantar essa música? Música da harpa, cruzes. Cruzes o quê, irmão? Por que você acha que o Roberto Carlos virou rei, que as músicas dele viraram eternas? Por que você acha que as músicas do Roberto Carlos são eternas? Porque ele repete o mesmo repertório eternamente, irmão. Todo final do ano, quando eu estou aqui. Todo final do ano, irmão. E tem crente que se emociona. Se eu não te amasse tanto assim, eu perderia o rumo. Quer perder rumo, irmão? Sou crente, irmão. Sou filho de Deus, irmão. Todo final de ano é o mesmo repertório. Vai para ouvir show da banda, mesmo repertório. Os caras ficam, às vezes, 3, 4 anos. Djavan, às vezes, demora uns 8 anos para gravar nem gravam mais CD. Passou 6 anos e o Djavan gravou uma música. Durante esses 6 anos, meu irmão, foi o mesmo repertório. E todo mundo com aquela cara lá de intelectual no show deles, não é bacana? E aí o crente se acha o pobre, o cafona. E eles ficam lá, fica assim, ó. Djavan. Jorge Versilos, Homem-Aranha. Né? A mesma música. Aí aqui na igreja, vai cantar a música de novo. Essa música, sabe por quê? É o vulgo. Ou você é vulgo, ou o vulgo está te influenciando. Porque a palavra de Deus, ela renova a nossa vida. Ela renova a nossa vida. Ela traz alimento para dentro da nossa vida, para dentro do nosso interior. Mas o vulgo não consegue experimentar isso. O vulgo se enfada na igreja. O vulgo fica assim, pastor, tinha que fazer uma coisa nova na igreja. Então a gente faz coisa nova, irmão. Deus faz novas todas as coisas. Ele transforma o pecador, né? As pessoas são salvas, casamentos são restaurados. Aí a pessoa, não, mas não é disso que eu estou falando, não, estou falando de uma coisa assim, ó. Aí eu fico assim, o quê, irmão? Eles se enfadam, irmão. Eles não conseguem apreciar aquilo que Deus está fazendo. Em Miqueias 6, versículo 2 a 4, vocês perceberam que aquilo ali embaixo não é uma ovelha, é um poodle? Eu achei essa imagem, eu gostei muito da imagem, porque toda vez que eu chego lá em casa, a gente tem um poodle. Aí eles falam assim, a ovelhinha da mamãe. Aí ela fala com tua filha. Eu falei, minha filha não, sou cachorro. Pode ser tua filha, minha não, sou pai de cachorro. E a poodle, ela é muito peluda. Parece ovelha, irmão, mas não é. Não é ovelha, irmão, é cão. É cachorro, irmão. Estamos vivendo tempos muito difíceis. O que o Matheus falou de um carro que a gente estava indo para casa? Qual é o tempo? Cachorro no parque. Não.
Cachorros no parque, crianças na creche e idosos no asilo. Está tudo invertido. Está tudo invertido, irmão. Eu fico olhando para esses cachorros no shopping, me dá uma pena deles. Duvido que eles queriam estar ali. Duvido. O que eles mais queriam era estar sozinhos em casa, arrebentando tudo. E você levou ele para lá. Duvido que ele queria estar ali. Está entendendo, querido? O vulgo, ele se sente entediado. Ele quer mudar. A ideia do mercado é essa. O mercado trabalha com muito isso. Ó, entediado, vamos mudar. Ó, entediou, pessoal, vamos mudar. Vamos mudar o cardápio. Vamos mudar a moda. Vamos mudar. E a igreja, se não perceber, ela abraça esse mundanismo dentro dela. Miqueias 6, de 2 ao 4, diz: ouvi montes a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, olha a palavra de Deus ao seu povo, através do profeta Miqueias. Ó povo meu, o que eu tenho feito? Com que te enfadei? Testifica contra mim. Olha o que Deus está falando. O que eu estou fazendo para vocês que tem enfadado vocês? Pode falar contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés e a Arão e a Miriam. Esse povo se enjoava, querido, da provisão da dieta alimentar de Deus. Ele se enjoava, aí Deus está falando: o que eu fiz? O que eu faço que te enfada? Talvez Deus esteja falando aqui nessa noite e fale assim: filho, o que eu faço de errado na tua vida que você não anda na minha presença? O que eu faço de errado? Em que eu te entristeço que te faz com que você não ore? Que te faz com que você não tenha prazer de ler a Bíblia? Em que eu te enfado? Em que eu te enfado que faz com que você não tenha prazer em me adorar, em levantar as mãos? Fala para mim. Da mesma forma que Deus fala para o povo, Ele fala conosco nessa noite. O que Ele tem feito contra nós? E falaria a mesma coisa: fui eu que te livrei das mãos de Satanás. Fui eu que te transportei do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. O que eu fiz de errado? Fui eu que enviei o meu filho para morrer por você naquele Calvário. Fui eu que te amei primeiro. O que eu fiz que tanto te enfada? Números 21, versículo 5. E diz assim: o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha isso: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. A coisa só piora, querido. Olha o que eles estão dizendo para Deus: a gente tem fastio desse maná que o Senhor envia. Eles chamam esse maná de um pão vil. Vil é tudo que é desprezível, indigno, que não presta, que é ordinário. Fastio é falta de fome, de apetite, causado por uma repugnância. O sentimento de fastio é quando você vê um alimento que você sente nojo e faz com que aquela fome que você tinha se perca, porque você acha aquilo repugnante. Olha o que o povo que foi liberto do Egito tem a audácia de falar para Deus: por que o Senhor nos tirou da escravidão? Só temos na nossa frente esse pão repugnante. E por que o povo se comportou dessa forma? Porque ele aceitou o vulgo dentro do seu meio. E o grande problema das lideranças, queridos, é que eles querem manter e se esforçar e não querem perder esse vulgo das suas igrejas. Eles querem ter dentro das suas igrejas alguém que Deus tem uma demanda para tratar com ele. Está conseguindo compreender o que eu estou falando? Deus tem um problema. Deus tem uma ira contra eles. Deus vai tratar com justiça. E eu, enquanto pastor, não quero perder esse membro? Que vá, meu irmão. Que vá, meu irmão. Porque são centos de más conversações para corromper os bons costumes, queridos. A igreja precisa identificar o vulgo dentro do seu meio. E enquanto liderança, enquanto pastor, chega assim: irmão, não estou entendendo, você é o quê? Qual é o teu problema? Isso não está na palavra de Deus. Não, mas não está na palavra de Deus. Irmão, você é satanista? Desculpa perguntar. Você veio aqui enviado por Satanás? Você quer trazer problema para a igreja? Fala agora, irmão. Eu vou juntar 3 presbíteros fortes e te tirar daqui. Tem que ser expurgado da igreja, irmão. Que isso, pastor? Que isso, pastor? A gente precisa amar. Irmão, Deus tem uma demanda contra eles. Eles têm problema, eles estão arrumando problema com Deus.
Eu vou me meter nisso? Eu quero mais é que Deus os leve. Não é para a morte, não. Mas que tire do nosso meio, irmão. Porque foi esse vulgo que fez o povo se corromper. Foi este vulgo. Isso é papel da liderança, queridos. Papel da liderança. Papel também da igreja, ficar atento. Porque Satanás implanta pessoas dentro da igreja, irmão, para fazer ruir ministérios. Para fazer quantas igrejas potentes, irmãos, deixaram de existir porque Satanás plantou o joio no seu meio. A parábola do joio é clara, o inimigo plantou o joio no seu meio. E a igreja fica assim, não, ele tem problema de adultério, às vezes ele dá uma cantada numa outra irmã, mesmo sendo casado, mas ele é uma boa pessoa. Como assim boa pessoa? Como é que um adúltero pode ser uma boa pessoa, irmão? É a mesma coisa que você fala, não, ele mata, não é um assassino. Não, pastor, mas aí é assassino muito, muito forte. Às vezes eu falo com meus alunos, eu falo assim, pô, cara, você não pode ser mentiroso não, eu não sou mentiroso não. Eu falei, mas tu já mentiu? Já, então tu é mentiroso. Não, muito forte. Eu falei, quantas mentiras você tem que contar para ser mentiroso? Eles ficaram assim, eu falei, quantas pessoas você precisa matar para ser um assassino? Uma só. Contou uma mentira, é mentiroso, pô. Acabou, pô. Uma pessoa só. Quantas coisas você precisa pegar no mercado para ser um ladrão? Uma só, irmão. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, irmão. Eu peguei aquele iogurte, bebi, eu vou pagar, botei no mercado e caiu do meu carrinho. O que quiser? Ladrão, irmão. Tomou e não pagou. Ladrão. Caiu, comia fruta. O que é, irmão? E não pagou? Ladrão, irmão. E um ladrão com falta de higiene, porque aquela fruta não está lavada, pior ainda. Você está entendendo, querido? A gente precisa estar atento, querido. Agora, o grande problema disso tudo, querido, é que a gente vê esse burburinho acontecendo no meio da igreja e a gente fica assim, pensando assim. Não, mas Deus sabe que é o vulgo. Deus sabe as igrejas que são o vulgo. Deus sabe os ministérios que estão aí falando erradamente da palavra de Deus, dizendo o que o povo quer. Postei lá no grupo da igreja, falei para os jovens hoje, que eu sei que vocês não vão lá. Eu sei que vocês não vão no grupo dos jovens, no grupo da igreja, porque tem muito adulto, e adulto bota muito bom dia, florzinha, e adolescente meio que não tem paciência. Eu sei, mas aí eu postei para eles o vídeo. Um bispo de uma igreja e falou assim, o que ele falou? Ele falou assim, você tem que sacrificar. Por que você tem que sacrificar? Quem foi que obrigou a Deus a enviar o seu Filho Jesus ao mundo? Olha isso, quem obrigou a Deus a enviar o seu Filho Jesus Cristo? Deus não tinha como não enviar o seu Filho Jesus Cristo, porque Abraão ofereceu o seu filho. E aí, se Deus não oferece o seu filho, ele seria menor do que Abraão. E aí, por isso, ele ofereceu o seu filho, a semente de Abraão, que é a igreja. Eu não vou nem falar da má fé desse bispo, desse pastor, porque é um ignorante. Eu também não posso afirmar, todos daquela igreja vão para o inferno. Não afirmo isso não, ele vai, se nos converter. Não tem nem nexo. Tem nem nexo ele dizer que Jesus Cristo, Deus foi obrigado a enviar o seu filho para morrer por nós, para que Deus não ficasse por baixo de Abraão, porque Abraão ofereceu Isaac. Jesus Cristo é o cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Jesus Cristo declarou que antes que Abraão existisse, ele já era. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas por que as igrejas estão fazendo isso? Porque é algo que o povo quer comer. Antigamente eu tinha muita pena desse povo que estava nessas igrejas. Eu ficava assim, tadinho, são enganados. Hoje eu não tenho pena nenhuma, porque a Bíblia está aí exposta para todos eles. Todos eles têm uma Bíblia na mão, é só ler. Não precisa ser nenhum teólogo, é só ler. E por que esses homens estão pregando e oferecendo essa comida? Porque é o que aquele povo quer comer. A igreja está oferecendo aquilo que aquele povo quer comer. Há um acordo. Existe e aí também, pastor, mas todo mundo vai para o inferno, não estou entrando nessa questão. Agora, o alimento não é mais suficiente. Porque o cara fala durante 1 hora, se você conta 3 versículos bíblicos que ele citou, foi muito, irmão. Por quê? Porque o povo tem fastio da Bíblia. O povo enjoa da Bíblia. E aí ele precisa falar. E aí algumas pessoas falam assim, não, pastor, Sandro, agora, não consigo, porque se não é de Deus, Deus não deveria fazer nada. Deus não deveria curar. Deus não deveria prosperar. Deus não deveria manifestar os seus sinais. Deus não deveria prosperar a empresa, o que seja, irmão. Aí é que você se engana. Porque lá nós lemos
que Deus ouviu, era oração? Não era oração, era murmuração. Mas Deus ouviu. Deus ouviu, irmão. O povo murmurou, não orou, não se submeteu, não foi humilde, mas Deus ouviu. Só que qual foi o problema? O problema é que o maior juízo de Deus, irmão, é quando Ele dá tudo aquilo que a gente quer. Quer acabar com a vida do teu filho? Dá tudo o que ele quer. Ou ele vai ser um diabético, ou ele vai ser alguém que tem a pressão alta, ou ele vai ser um bandido. Dá tudo o que ele quer. Dê tudo o que o seu filho quer. E você vai ver onde ele vai parar. O maior juízo de Deus na humanidade foi quando Deus falou assim: eu vou dar tudo o que vocês querem. Eu vou entregar na mão de vocês aquilo que vocês querem. Romanos 1, 21 a 24. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Veja, eles compararam a Deus a um quadrúpede, a um réptil, a uma ave. Compararam, não glorificaram a Deus, não foram gratos a Deus. Deus matou eles? Não. Deus puniu eles? Deus exterminou eles? Não. O que Deus fez? Por isso, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Deus entregou a eles e disse: então, filho, viva tudo o que você quer. Viva tudo o que você quer. Viva todos os desejos do seu coração. Porque não é necessário que Deus puna espiritualmente um homem e que mande um raio. Porque nós falamos hoje de manhã, Jesus é o caminho. Fora, quem não está no caminho está perdido. Jesus é a verdade, quem não está nele está na mentira. Jesus é a vida, quem não está nele está trilhando caminhos de morte. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é de morte. Tudo aquilo que se afasta da presença de Cristo é morte para a nossa vida. Então, quando Deus quer julgar o seu povo, Ele coloca o seu povo para viver tudo aquilo que Ele deseja. Porque essa carne é má, é animal, é diabólica. Não há um bom, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém, irmão. Eu não posso nem falar que a predestinação existe, porque o desejo do homem era sempre pelo pecado. Deus nos livrou dos nossos próprios desejos pecaminosos. Ele nos libertou das nossas próprias concupiscências, das nossas inclinações carnais. Veja, então, se Deus quer nos julgar, Ele vai dizer assim: então, viva tudo aquilo que você quer. Viva tudo que você quer. E no final, sabe o que nós teremos, irmão? Morte. Teremos morte, irmão. Aos seus filhos, às vezes os seus filhos não fazem orações, e para esse Deus não dá, porque Ele sabe que não perdiu de forma sábia. Agora, para o ímpio Deus libera. Vai lá. Quer fazer mudança? Quer cortar parte do seu corpo? Quer trocar seu nome? Quer ter várias mulheres? Quer ter vários homens? Quer se bebedar? Quer se viciar? Vá lá. Vá. Porque é isso que Deus faz. Não se engane, meu irmão. Não ache que porque uma pessoa está prosperando, isso é o sinal do favor de Deus. A Bíblia nos ensina que nós não devemos invejar a prosperidade dos ímpios, queridos. Não é favor de Deus. Não é a bênção do Senhor. Vamos voltar para essa questão do povo reclamando do pão. Salmo 78, o rei Davi vai falar sobre esse episódio. Salmo 78, do 11 ao 31. Abra a sua Bíblia. Diz: esqueceram de suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e o fez passar por eles, fez com que as águas parassem como no montão, de dia os guiou por uma nuvem, e toda noite por uma luz de fogo, fendeu penhas no deserto, e deu-lhe de beber como grandes de abismos, fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus nos seus corações,
pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a penha, e as águas correram dela, arrebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. Aqui Jacó é Israel. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, não confiaram na sua salvação, ainda que ele mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, pois lhe cumpriu o seu desejo. Queridos, isso aqui é a igreja que a gente vive hoje. Povo mimado, igreja mimada. Veja, o povo afronta. Pode Deus preparar mesa nesse deserto? Deus dá pão. Pode Deus fazer sair água do deserto? Deus rompe rios. Pode Deus trazer carne? Deus faz com que as aves voem. Caiu no meio da tribo, no meio do arraial. Eles vão murmurando, eles vão afrontando o Senhor, e Deus assim, ó: toma, toma, é isso que você quer? Toma, eu entreguei minha oferta, Senhor, tu é obrigado, tu tem que me prosperar, está lá, ó, provai o Senhor, aquele que traz o dízimo, estou te provando, e Deus fala assim: toma, é isso que você quer? Toma, é bênção que você quer? Toma a bênção. E o crente, contaminado pelo vulgo, ou o próprio vulgo, acha que está sendo aprovado por Deus e se gaba. Está vendo? Você precisa fazer uma oração da revolta, que Deus vai te ouvir. Continue o texto. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e os matou, os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Quando o povo achou que tudo estava bem, quando o povo achou que Deus era seu refém, quando os líderes acharam que Deus era seu escravo, seu servo, o seu garoto de entrega: vai lá, Senhor, entrega, vai lá, anjo, traz ele aqui, anjo, isso é brincadeira. E as coisas estão acontecendo, irmão. E talvez Deus esteja até fazendo. E por que ele está fazendo? Porque ele está julgando. Ele está julgando. Deus poderia não ter permitido que Beltesazar tirasse os utensílios do templo do Senhor, irmão. Mas ele deixou. Deus poderia não ter permitido que Belsazar fizesse aquelas festas de orgia com os utensílios da casa do Senhor. Mas Deus permitiu, irmão. Aquele rei falou: está vendo? Saqueei o templo do Senhor, peguei os utensílios do templo do Senhor, estou fazendo aqui, ó, festas com orgias, festas com glutonaria, adorando a deuses diferentes, deuses ímpios, com os utensílios consagrados à casa do Senhor. E nada aconteceu, até que a Bíblia diz que uma mão apareceu onde eles estavam e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Tu foste medido na balança e fostes achado em falta. Teu reino termina hoje. E é essa mão, olha para mim, que eu sei que as crianças chegaram, não perca o foco. E é essa mão de justiça que um dia vai voltar a escrever nas paredes dos palácios, dos governos, nas paredes das nossas casas. Deus está medindo a nossa vida. Deus está medindo a nossa vida. Amós 7,7, Deus tem um prumo que passa na vida de cada um. Seremos achados em falta diante do Senhor, querido? Porque a gente acha que está sendo abençoado para o Senhor. São crentes que acham que estão sendo aprovados porque a ira de Deus ainda não os alcançou. Mas deixa eu te falar, vai alcançar. A ira de Deus os alcançará.
Porque Deus está por vir para esta terra. Você que talvez, ou que está me ouvindo pela internet, ou aqui, e diz, eu não fico na presença de Deus, porque Deus faz isso? Mimado. Ou foi contaminado pelo vulgo, ou é o próprio vulgo. Ou é a própria turba em pessoa. Agora Deus me abençoou, agora eu vou servir a Deus. Você acha que Deus te deu uma bênção provinda de uma oração com murmuração porque Ele te ama? Não é por amor. Ele está te julgando, irmão. Todo pedido afrontoso, provindo de uma murmuração, não é bênção do Senhor. É instrumento de juízo em suas mãos, querido. Mateus 7, 21, 23, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos crentes, querido, no dia, estão achando, não, eu estou vivendo o Evangelho. É isso. É falta de compromisso com a palavra. Sabe a coisa, como é que é a palavra que a gente usa mesmo? Um liberalismo religioso. Não tem problema perder a virgindade antes do casamento. Não tem problema não trair a mulher. Não tem problema ter outras mulheres. Não tem problema ter outros vícios. Mas a minha empresa vai de vento e popa. Deus está me abençoando. Eu tenho uma amante, Deus está me abençoando. Eu sonego imposto, eu minto. Deus está me abençoando. Deus está te abençoando? Ele está te julgando. Ele está deixando você ir até onde você quer ir. E muitos desses estão na igreja. Muitos. Tem pastor que é dono de fábrica de cigarro. Estão na igreja, irmão. Estão na igreja. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim todos aqueles que praticam iniquidade. E eu, enquanto igreja, acho que o vulgo está sendo abençoado, é um grande homem de Deus, porque ora e alguém é curado. Porque ora e alguém é liberto de um demônio. E fica assim, caramba, homem de Deus. A maior parte aqui, como é que você garante que eu sou um grande homem de Deus? Anda comigo? Conhece meu dia a dia? Quer saber se eu sou homem de Deus? Você precisa perguntar para minha esposa. Precisa perguntar para os meus filhos. Se eu sou uma pessoa honesta ou não. Não tem como, irmão. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, chama aquele pastor lá, ele é um homem de Deus. Eu não sei, não conheço. Ele pode ser um homem usado por Deus, porque ele vai usar quem ele quer. Agora, para ser homem de Deus, só se eu conhecer. Eu não conheço, não sei da sua vida. Compreende isso, querido? Deus pode usar a qualquer um, mesmo que ele seja um vulgo, mesmo que ele seja turba, mesmo que ele seja joio. O poder de Deus pode se manifestar através dessa pessoa, porque Deus quer. E ainda assim, isso ser juízo na sua vida, porque ele vai se envaidecendo, porque não glorifica a Deus, porque não rende a glória de Deus. Mateus 25, 12. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Queridos, a mensagem de Deus para nós nessa noite é que nós precisamos ter zelo, mas também para você, que talvez tenha sido vítima de algum vulgo, de alguém que te fermentou, porque a Bíblia diz que um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. Alguém que chegou para você e ficou falando assim, está vendo? Olha lá, o irmão nem olhou para você, olha lá, o irmão nem falou com você, está vendo essa igreja aí? É o vulgo, irmão, no nosso meio, é o vulgo. E daqui a pouco você já está totalmente envenenada e fermentada. E talvez você esteja aqui nessa noite, nessa situação. E Deus falando assim para você, mas tudo bem, você andou com o vulgo, ele te fermentou, mas o que eu fiz para te enfadar? Porque você não abandonou o vulgo, você me abandonou. Você não abandonou quem te fermentou, você me abandonou. Você não saiu da presença de quem te contaminou, você saiu da minha presença. Para você, que está longe do Senhor, e que talvez tenha sido contaminado em alguma igreja, ou porque algum mau testemunho de algum crente, e que você adora falar, mas eu conheço crente, eu ouço direto, irmão, mas eu conheço crente que não vale nada, eu conheço um montão, irmão, e eu sabe o que eu falo? Ele vai para o mesmo inferno que tu vai. Desde quando isso virou desculpa diante de Deus? Abandone o vulgo, não abandone a Deus. Se afaste do vulgo, não se afaste de Deus. Vire para essa pessoa e diga, meu irmão, não quero andar mais contigo não. Por quê? Não. Tu está enfraquecendo a minha fé, meu irmão. Melhor ir para lá,
ora você lá e eu vou orar aqui. Ainda assim, querido, para você, Deus ainda tem tempo para a sua vida, para que a gente mude a nossa trajetória, para que a gente mude o nosso coração. Sabe aquele texto lá de Salmos, que ele fala da ira de Deus, que os matou? O texto continua. Salmo 78, 33 ao 39, continuando, diz: por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Talvez você esteja aqui nessa noite, longe do Senhor, e você fica pensando assim: mas não aconteceu nada comigo. É porque Deus muitas vezes olha para nós e não aplica toda a sua ira contra nós, porque Ele é misericordioso e porque Ele nos ama, ainda desse jeito que nós somos, quebradores de aliança, quebradores de pacto. É isso que o salmista está dizendo. Deus matava, Ele buscava, lisonjeava o Senhor, mas tu sempre com mentira no coração. E Deus vai dizer que várias vezes Ele desviou o seu furor e não despertou toda a sua ira. Eu só preciso te dar um recado para você que está aqui nessa noite e está longe do Senhor. Muitas vezes Deus desvia o seu furor e a sua ira de nós. Muitas vezes. Falamos isso aqui no domingo passado. Senhor, na sua ira, trata-me com misericórdia. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E muitas vezes Deus, na sua santidade, poderia nos fulminar e nos matar. Mas Ele desvia de nós a sua própria ira, porque Ele é santo. E muitas vezes nós o afrontamos. Muitas vezes nós ofendemos a sua santidade com as nossas ações, as nossas atitudes. Mas Ele lembra que nós somos carne. Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra que nós somos um vento que passa e não volta. Não volta. Somos frágeis. Só que o recado que eu preciso te dar para este momento é que um dia, querido, essa ira que Deus tem refreado durante tantos anos, por causa da sua longanimidade, virá a esta terra. O juízo de Deus está vindo por esta terra de uma forma total. Jesus Cristo vai voltar para julgar esta terra. Apocalipse 6, 14 e 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Eu amo Apocalipse. Eu passei 3 minutos. Às vezes eu vejo o pessoal da igreja um apego com o leão. Um apego com o leão. Não sou nada contra, não. Eu tenho uma blusa com o leão, acho até bonito. Mas a pessoa parece que Jesus Cristo é fraco e a galera quer uma imagem de poder. Eu já acho que isso é um negócio de idolatria. Não curto, ainda não me posicionei muito em relação a isso. Aí o grupo de dança balança o pano com o leão, roupa de leão. Vi uma igreja que tinha uma foto de um leão. Já vi igreja que tinha uma estátua de um leão. Vou acabar, porque eu não tenho muitos problemas com o projeto Vida Nova que tem cara de leão, não. Mas não é isso. Mas sabe aquele misticismo de querer uma imagem que demonstre poder? Que demonstre poder, como se o poder só pudesse ser demonstrado na força e no rugir. O leão ruge. E a gente esquece que a maior manifestação do poder de Deus foi quando Deus se humilhou naquela cruz. Tinha leão nenhum ali. A maior manifestação do seu poder foi quando Ele se entregou como uma ovelha muda ao matadouro. Você percebe como é que a gente desqualifica o poder desse amor? A graça desse amor, como se o fato deles ter sido esse cordeiro pascual, que foi morto por mim, não fosse uma mensagem de poder para a sua igreja. Não, eu preciso apresentar algo que impacte. Vou botar um leão.
Só que não é o leão que está em cima do trono. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E é disso que Apocalipse está dizendo. Ele vai relatar que nós um dia estaremos nesta terra, se a gente não estiver morto, talvez embaixo dela. Já falei, meu velório é aqui, hein? Quero velório na capela não, todo mundo apertado não. Quero muita gente chorando. A gente vai estar aqui, irmão. Aí Apocalipse 6 vai dizer, e o céu se retira como um livro que se enrola. Já viu quando você está deitado debaixo do edredom e a pessoa faz assim, ó? Vai ser assim, irmão. A gente vai olhar para o céu e a Bíblia diz que esse céu será retirado como um livro que se desenrola. Vá! E a gente vai estar diante do trono do Cordeiro. Tudo isso que a gente vê vai passar. E todos os montes e ilhas foram removidos de todos os seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, os servos, os livres, todos buscarão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondendo-nos do rosto que está assentado sobre o trono. Esse céu será arrancado de cima de nós. Homens fracos e fortes, humildes e poderosos, todos aqueles que estão longe do Senhor, serão tomados por um espanto de medo. E a Bíblia diz que eles correrão para debaixo de montanhas, é claro que isso é uma metáfora, e dizendo assim, olha, caia sobre nós, me mate, me livre do olhar desse Cordeiro, me livre do juízo desse Cordeiro, me livre da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e ninguém poderá subsistir. Querido, acerta o teu compasso com Jesus Cristo. Anda na presença de Jesus, meu irmão. Anda na presença do Senhor, querido. Sirva a Deus com todo o seu coração. Sirva a Ele com todo o seu coração, irmão. Ah, eu sei que Ele é o leão da tribo de Judá, a gente canta aqui, mas Ele é o Cordeiro, irmão. Morto e que reviveu. Morreu pelos nossos pecados, queridos. Nos tirou da escravidão. Nos tirou da mão de Satanás. E por várias vezes Ele desvia a sua ira, o seu furor da nossa direção. Mas o seu juízo vem sobre a terra. O seu juízo vem sobre a terra. Eu estou falando para muita gente aqui que é trigo e talvez muitos joios estejam aqui. Um dia todos nós estaremos diante do trono do Senhor. E não adiantará você falar, não, Senhor, foi o vulgo. Foi o vulgo que me contaminou. Não, Senhor, como Adão. Não, Senhor, foi Eva. Não, Senhor, foi a serpente. E ouvirmos de Deus, não vos conheço. Há uma palavra melhor apropriada para os filhos de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Quero orar pela sua vida, orar por nós, né? Segundo a premissa do meu pai, eu espero que essa pregação não tenha sido uma espada comprida e chata, mas que você saia daqui, querido, nessa noite, entendendo que você tem chegado até aqui por causa da longanimidade de Deus. Todos nós estamos diante da presença de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós fomos expostos, Senhor, à sua palavra. Fomos expostos, Senhor, a valores do teu evangelho. E Deus, e se há algo em nós que esteja contaminado pelo pecado, Deus, e se há algum pensamento em nós, Deus, contaminado pelas coisas do Egito, contaminado, Senhor, pelos manjares de Faraó, contaminado, Senhor, por esse império da Babilônia que impera nos nossos dias, Senhor. Quantos dos teus filhos estão sendo seduzidos por prostituição, por entretenimento, Deus? Ah, Pai,
Traz luz ao seu entendimento nessa hora, eu te peço. Traz luz ao entendimento dos teus filhos nessa hora, eu te peço, Deus. Nós te rogamos, Senhor, que nós construamos aqui, Deus, uma igreja que te sirva a partir, Senhor, da tua palavra. Que estejamos fundamentados, Senhor, nos teus oráculos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, destrói, Pai, agora todo o engano de Satanás, Deus. Todo aquele que está aqui nesta noite e que é aprisionado por Satanás e que é preso, Deus, em algum sentimento, Senhor, pecaminoso, que não reflete a sua glória, que não reflete o seu desejo, que não reflete o seu plano para a sua vida. Eu te peço nesta noite, Senhor, liberta da prostituição, liberta do vício, seja ele qual for. Liberta da incredulidade, Deus. Quebranta esse coração endurecido que insiste em não se prostrar diante de Ti. Quebranta, Deus, esse coração que foi enganado por Satanás, que diz para ele que está tudo bem, porque nada o aconteceu. Senhor, em nome de Jesus, trata com a sua igreja nesta noite, eu te peço. Trata com a nossa vida nesta noite. Nos quebranta, nos aviva, Deus. Retira de nós toda a contaminação deste mundo, Pai. Santifica a nossa vida, Deus, nós te pedimos nesta noite. Torna-nos santos, Pai. Lava as nossas vidas. Lava as nossas vestes, Senhor. Toca nos nossos lábios com brasas vivas do teu altar. Em nome de Jesus, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva a nossa vida. Eu te peço, Pai, não porque somos merecedores, mas porque precisamos, Deus. Porque carecemos, porque longe de Ti nós estamos perdidos, Senhor. Deus, por favor, Senhor, eu te peço, enquanto pastor, Deus, dessa igreja, deste privilégio que Tu me deste, Senhor, de estar aqui, falando com o Teu povo, falando da Tua palavra, protege esta igreja, Deus. Protege a nossa vida contra a apostasia desses últimos dias, contra toda a contaminação. Nos purifica pela Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Que nós sejamos limpos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.